A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Este é o canal A Paz de Cristo. Nós vamos ler a mensagem da Palavra de Deus em Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 48, cujo tema diz a crucificação. Você que tem acompanhado o nosso canal, muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Vamos meditar na palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartiram seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendiam-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Amém. Senhor Deus da glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco através da sua palavra, dá-nos a vitória, visita cada lá nessa hora, nesse momento, doentes, enfermos que estão internados, que precisam da libertação, da cura de sua enfermidade. Senhor, guarda as nossas almas debaixo do teu sangue, dando a cada um livramento e a vitória, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos diante desta palavra maravilhosa. Nós vemos aqui sobre a crucificação. Jesus foi conduzido como uma ovelha muda ali para o Gólgota, para ser crucificado. E junto com ele estavam dois malfeitores, homens maus, perversos, que, meus queridos irmãos, estavam ali junto, um à direita e o outro à esquerda. A Bíblia fala para nós: e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. O povo estava olhando, também os principais zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Veja, meus queridos irmãos, que as pessoas
talvez que estavam ali quando Jesus pregava, anunciava a palavra, mas muitos estavam ali, meus queridos irmãos, para ver o fim, para escarnecer, talvez o mesmo a qual o Senhor o alimentara ou multiplicou o pão, os pães, os peixes. Talvez tinha alguém ali que viu os milagres que Jesus fez, ressuscitando mortos, levantando paralítico. Mas a palavra de Deus diz para nós que no versículo 36, que também os soldados o escarneciam e apresentaram para ele vinagre para que ele viesse beber. Queridos irmãos, veja a crueldade do ser humano. Que ponto tem chegado o ser humano até hoje? Muitas pessoas escarnecem. Não foi no passado, tem no presente também, no século em que nós vivemos. As pessoas não acreditam mais em milagres. Ficam muitas das vezes por curiosidade, querendo ver ali uma palavra errada, algo para sair da boca de um homem, de uma mulher, de Deus, para poder zombar, escarnecer. Assim também faziam quando Jesus estava nessa terra, meus queridos irmãos. Eles queriam ver uma falha em Jesus para poder apontar o erro de Jesus. A palavra de Deus diz aqui no 37, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Veja, meus queridos irmãos, aqueles dois malfeitores poderiam ser salvos juntos. Mas a palavra de Deus diz que um escarnecia, o outro, ele não escarnecia, mas dizia: estamos na mesma condenação, porque praticamos tal ato, somos injustos, então nós vamos pagar pelo aquilo que praticamos. Mas este aí, não praticou nada de ruim. Ele veio ao mundo, deu para o ser humano a oportunidade. Então aquele homem entendia que Jesus era justo. E nós sabemos que os dois estavam na mesma condenação. Estavam para lhe pagar com as suas vidas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não abriu a boca para dizer coisas tristes, para entristecer a Deus, reconhecendo os seus pecados, disse a Jesus, no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a palavra de Deus diz: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se no meio o véu do templo. Nesse momento, meus queridos irmãos, aquele malfeitor abraçou a oportunidade de ser salvo nos seus momentos finais ali. Aquele homem reconheceu que nada era e queria a oportunidade. Jesus deu para ele. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Veja, meu amado irmão, que a oportunidade Jesus não deu só para ele, deu para todos que estavam ali. Inclusive, meus queridos irmãos, para aqueles dois malfeitores, enquanto um
Um blasfemava, zombava, o outro acreditou e confiou que realmente Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo. Aquele malfeitor, meus queridos irmãos, ele não precisou descer às águas para ser batizado, não participou da Santa Ceia, não cantou no coral, não cantou individualmente, mas ali ele teve o arrependimento, ele se arrependeu. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia diz para nós, o 46, reclamando Jesus com grande voz, disse ao Pai, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade este homem era justo. Até o soldado reconheceu que realmente Jesus era justo, como ele sempre será e é. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. Muitos deles, até meus queridos irmãos, se arrependeram naquele momento, mas era tarde. Ficaram desesperados pelo acontecimento que estava acontecendo naquele momento. Uma data que marcou talvez o povo daquela cidade. Mas já era tarde, meus queridos. Já tinham feito o mal contra Jesus. Mas a palavra tem que cumprir, ela teve que cumprir porque estava escrito. E nós, meus queridos irmãos, podemos ver o exemplo deste homem malfeitor que foi crucificado. Teve, meus queridos irmãos, um reconhecimento porque ele realmente se arrependeu em estar vendo que realmente o Filho de Deus, ele era justo. E a palavra que diz para nós que Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa. Jesus recebeu naquele mesmo dia aquele homem no paraíso de Deus. Aquele homem que não cumpriu a justiça batizando nas águas, como eu disse, que não cantou no coral, mas ele teve a participação, a oportunidade, o prazer de ser recebido por Cristo no paraíso celestial. Que você que ainda não aceitou Jesus, Deus também está dando para você a oportunidade de você se arrepender e ser recebido também por Deus na glória celestial. Que Deus abençoe você, que a paz do Senhor esteja em sua vida, no seu lar e na sua família. Um abraço do canal A Paz de Cristo. Fiquem todos com Deus. Até outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.